Posso falar palavrão? Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos. Esse é o canal Resistentes. Eu sou Eduardo Moreira, dia 26 de maio de 2020, 18 horas e 2 minutos. Estamos aqui com mais um programa hoje, tentando sair um pouco da pressão e das péssimas notícias que a gente tem na política econômica, na política todo dia, falando um pouquinho do mercado cervejeiro. Mas, evidentemente, o mercado cervejeiro é afetado pela política e economia que trazem só péssimas notícias, lamentavelmente. Hoje a gente tem a alegria de trazer aqui o Guilherme Rebelo, ele é sócio da Brew Lab, uma cervejaria, que está enfrentando, claro, como os comerciantes, os empresários, as dificuldades do momento. Temos também a enorme alegria e honra de recebermos José Fernandes Júnior, do Portal do José, que faz um baita sucesso no YouTube, e também um empresário da área da cerveja, da área do restaurante. E Saulo Paixão, nosso querido companheiro, amigo, que fez essa ponte, deu a ideia desse programa. Saulo, seja muito bem-vindo. Bem-vindo a todas e todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Quem não conhece o Portal do José, pode ir lá se inscrever, que não vai se arrepender. Saulo, já vou te passar a bola. A gente tem pouco tempo, pessoal. Só temos 30 minutos com o Guilherme Rebelo. Então, já passo a bola para o Saulo encaminhar uma pergunta para o convidado da cervejaria. Saulo, por favor. Oi, boa noite a todos. Eu queria primeiro já começar logo direto a pergunta para o Guilherme. Perguntar, assim, um pouquinho só como é que foi a história da Brew Lab e como é que está esse processo de crise em relação à liberação de crédito anunciado pelo governo e a Prefeitura de Niterói. Opa, fala, Saulo, boa noite, Eduardo, José, todo mundo que está ouvindo a gente aí. Saulo, então, com relação à Prefeitura, nas últimas semanas, eu tive um retorno legal, assim. O banco entrou em contato com a gente, é lógico que eles pediram uma quantidade de informação absurda, burocracia pesada, para dar continuidade ao processo, mas, assim, eu tentei a Rio anteriormente, BNDES, tentei Santander, e quando teve a resposta, quando teve uma taxa, estava bem abusivo, assim, não tinha por que pegar, e agora estou com essa oportunidade aqui da cidade de Niterói, que eu só acredito quando bater na minha conta, né? Mas tudo indica que está sendo feito um trabalho nesse sentido. Esperança é a última que morre, então estou fazendo tudo possível. Guilherme, qual é o banco que está pintando aí esse apoio? Banco do Brasil, José. A Prefeitura de Niterói vai cobrir os juros, e eu faço o empréstimo com o Banco do Brasil. Tem uma série de limitações de valor, tem uma série de regras, não é nenhuma maravilha, mas pelo menos é um respiro, que eu tô com a fábrica parada aqui, né? Você sabe muito bem que a venda nos bares reduziu muita coisa, então a gente está tentando repensar qual é o nosso futuro, né? Como uma pequena indústria. Você está numa situação diferenciada porque você tem uma intervenção do município de Niterói, que está funcionando aí como um garantidor, um avalizador, né? Pois porque se não for a municipalidade ajudando, aqui no Rio eu não estou conseguindo pegar empréstimo, e os dados que eu tenho é que 91% dos empresários no Brasil que tentaram algum tipo de tentativa de crédito não conseguiram. Eu fiz uma simulação na Caixa Econômica Federal, pedi 120 mil, e eles pediram para que eu tirasse essa grana, para que eu tivesse um investimento de 120 mil na Caixa. Falei, porra, eu estou precisando de 120 mil. Sentido, né? Aí os caras falam assim, não, a gente te empresta 240. Você deixa 120 mil aqui dentro, aplicado, e usa os 120 mil. Só que eu pago juros de 3,75 sobre os 240. Sobre os 240. Então, além deles, quando foram pedir a ficha também, porra, eles invadem a vida dos sócios. Eu e tô a minha nesse momento aí. sócia do escritório, ela tinha que trazer as informações todas do escritório de advocacia dela, que tem uma série de informações privadas. Moral da história, não pegamos grana e segue lá. Então, se deu bem, na próxima encarnação, vou nascer em Niterói.
É importante dizer que o José ele é dono do Lapa Café, um bar muito tradicional e muito conhecido no Rio de Janeiro, evidentemente no bairro da Lapa. Guilherme, conta um pouquinho, rapidamente, a história da Briolab para a gente, por favor. A gente começou em 2018 como cervejaria cigana, e desde lá atrás a gente já tinha uma percepção, tinha uma vontade de ter uma pequena fábrica, né? O nome é Briolab, então tem essa pegada de laboratório, de inovação, e terceirizando a produção, a gente viu que os volumes eram muito grandes. Então a gente acabou optando por montar uma planta industrial bem pequenininha aqui, são 250 litros por batelada, né, que a gente fala. A gente está aqui em Niterói, estamos com 3.500 litros de produção. É bem artesanal, é bem craft, assim, e a ideia é fazer um laboratório que dê certo, a gente tenta terceirizar, enfim, tentar desenvolver novos produtos aí, fazer experiência, né, que a gente brinca aqui. Estamos agora com 2 anos e meio de empresa, a fábrica acabou de ficar pronta e vem essa pandemia aí para travar todo o nosso trabalho que estava sendo feito direitinho, assim, e agora destino a Deus pertence, né? Eu realmente não sei o que vai acontecer nas próximas semanas, meses, enfim, dia a dia. Agora é um dia depois do outro. Não, maravilha. Saulo, você quer encaminhar alguma pergunta para o Guilherme, por favor? Eu queria saber, já que ele vai ficar pouco tempo mesmo, perguntar para ele como é que está aqui no Brasil a pesquisa sobre produção de malte e lúpulo aqui no Brasil, porque a gente sabe, por exemplo, uma das coisas que está afetando muito o aumento do preço da cerveja, e o que eu vi esses de janeiro para cá, foi a alta do dólar, né? Uhum. Aí eu queria que você me desse como é que tá a O, situação. o, o Saulo, eu acho, assim, eu tô um tempo sem comprar insumo, tá? Eu acho que como é comprado um container grande, o dólar não tá batendo diretamente no lúpulo ainda. Eu acho que os próximos carregamentos vão chegar um absurdo de caro. Então, você fazer IPAs, New England, né, pessoal que não conhece, são cervejas bem lupuladas, tem sabores cítricos, tropicais, então a gente usa uma quantidade bem alta de lúpulo, que é um insumo, já é caro naturalmente, quando entrar essa alta do dólar, vai ser devastador, assim, na minha visão. Então, a alternativa de uma produção nacional que já vem sendo desenvolvida, eu acho que agora vai ganhar muito recurso, sabe? Vai começar a valer muito a pena você tentar ter cepas nacionais. Friburgo tem um trabalho bem avançado já nesse sentido. Então, eu acho que a gente vai ver iniciativas bem legais surgindo nesse campo aí devido à alta do dólar, que vai refletir com certeza, especialmente no lúpulo. O malte a gente ainda tem alguma coisa aqui no país. Lá para o sul a gente planta malte, tem a Agrária, que é uma empresa muito grande que consegue atender, mas o lúpulo não. O lúpulo, assim que começar a refletir na alta do dólar, o José deve saber, né? A gente compra aquele litro de New England, a gente paga. É caro para toda a cadeia, assim. Então você imagina quanto que vai ficar. Eu acho que a gente vai ter que rever um pouco essa questão aí das cervejas lupuladas. Guilherme, só para te dar um feedback, o consumo de cervejas importadas no Brasil, ele despencou de uma forma assim absurda. Vertiginosa, né? Para você ter uma ideia, no Lapa Café nós éramos talvez a maior carta do Brasil, a gente tinha 708 rótulos Uhum. de cerveja do mundo inteiro. E agora, antes do fechamento, a gente estava com 100 rótulos. E a maior parte dos rótulos que a gente não tinha mais é porque eles não estavam chegando no Brasil pela variação cambial, porque as que Uhum. vêm da Europa vêm em euro, as que vêm da Inglaterra vêm em libra, então é um valor muito, muito grande. O governo tributou as garrafas de 750 ml de forma diferenciada, então elas ficaram mais caras ainda. E aí Aquela você tem da vida, Sim, né? e aí você tem, além disso tudo, você tem o funcionamento da malha fiscal brasileira que leva empresários a suicídio. A gente tem um amigo em comum, o Honorato, que é o presidente da Associação Brasileira de Degustadores de Cerveja. O Uhum. Honorato leva a Petrobras para importar cerveja, acabou na ponte de Safena, Uhum. porque o cara importa, o cara, quando vai desembaraçar a mercadoria, ele não consegue desembaraçar a mercadoria, ele está sujeito àquelas situações que a gente já conhece, de fiscalização criando dificuldade, a mercadoria do cara perecendo dentro dos containers, Uhum. perdendo prazo de validade,
o cara pagando a locação do negócio ali. Então, Não, é loucura total, né? não, é coisa para super, 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 super profissionais. É só para as grandes cadeias importadoras, para a Ambev da vida. Então, Aham. sobre esse aspecto de preço de mercadoria para consumidor final, as cervejas artesanais como a tua, ô Guilherme, passaram a ser muito mais competitivas. E como Uhum. elas têm os mesmos ingredientes das cervejas que são importadas, porque os ingredientes que eles usam lá, você usa aí na tua Mesma cervejaria. coisa. Então, a nossa vantagem é que você mete uma água dentro, que não é a água da SEDAI, e não é a água. Poderia ser água com geosmina, já viria uma cerveja mais encorpada. Mas como você usa uma água de Niterói, então a tua cerveja fica no nível top de competição. É isso aí, Niterói de novo aí tirando onda. Mas é complicado, né, cara? E assim, eu acho que a gente teve um momento muito bom recentemente da cena cervejeira nacional, né? Agora realmente não sei o que vai acontecer com os pequenos produtores, com os bares, que 2 meses já que a gente está de quarentena, não sei quem que vai ter fôlego, quem que vai continuar tendo fôlego para isso. Guilherme, deixa eu te encaminhar uma pergunta que veio aí do Militância e Resistência que eu pus na tela, não sei se você está conseguindo ver. Existe Poxa. estudo sobre regiões do Brasil que podem produzir lúpulo com qualidade? Porque até onde eu sabia, só havia lúpulo importado, né? Você só Uhum. conseguia lúpulo importado. Eu nem sabia, você acabou de falar que Friburgo já está trabalhando com uma produção de lúpulo, eu nem sabia dessa informação, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais em cima da pergunta aí do Militância e Resistência, por favor. A gente já tem lúpulo nacional, dá para produzir. Já tem algumas cervejas, até Baden-Baden já fez uma cerveja com lúpulo cultivado aqui no território nacional. Então, assim, dá para fazer. Agora a gente precisa de uma pesquisa para selecionar as cepas, selecionar as regiões que vão se adaptar a cada tipo de cultivar, né? E é muito recente. O mercado cervejeiro artesanal é muito recente como um todo. Então, sim, dá para produzir, sim, já estamos produzindo. Qualidade, eu particularmente não tomei nenhuma cerveja com esses lúpulos, mas pelo que eu li de review de quem já provou, sim, dá para produzir, está sendo produzido, e com o passar do tempo a gente vai adaptando as espécies, né? Vai fazendo os cruzamentos genéticos para estarem adaptadas para o solo nacional, terroir todo nacional, né? Mas vai desenvolver, eu acho que vai desenvolver bastante ao longo dos próximos anos. Tá. Saulo, alguma pergunta aí para o Guilherme, Saulo, por favor? No caso é o seguinte, eu e Guilherme, a gente está trabalhando junto com o mercado cervejeiro já tem um bom tempo, né? Sim. E eu não sei, eu tenho umas certas dúvidas em relação à sobrevivência de mercado de bares e restaurantes, mais ligados à cerveja. Eu, particularmente, acho que vai ser muito complicado um bar que não foi feito, que não tem uma cozinha variada, que só serve petiscos frios, sobreviver. Por quê? Porque se é um sistema de delivery, no caso, eu acho que dificilmente o cara vai conseguir vender só garrafa, growler de chopp, mas isso aí vai ter que ter uma readequação. O valor dos aluguéis, é, um financiamento. Aí, como o Guilherme está à frente da fábrica, aí eu queria saber a opinião dele sobre isso. Saulo, eu acho que vai mudar bastante a forma de consumir cerveja. Acho que ninguém sabe ainda como é que vai ser. A gente tem algumas ideias, né? O pessoal está começando a fazer muita venda do growler. Para quem não sabe, é uma garrafinha PET, assim, de 1 litro, 2 litros, que se enche de chopp e entrega na casa das pessoas. Antigamente o pessoal pegava na fábrica, ou pegava no bar e levava para casa. Mas agora a gente está mudando um pouco a operação e a gente está levando direto para a residência do pessoal, né? Eu acho que muita gente está indo para aí, mas só o restaurante com petisco e tudo mais, eu acho que vai ter uma dificuldade a mais para levar isso também, né? Um outro mercado, eu não saberia opinar tão bem na questão do bar. Talvez o Júnior possa dar uma visão um pouco mais clara nesse sentido. Sim. Mas... Fala, Júnior, fala. Não, assim, primeiro resgatar uma questão anterior, sobre o lúpulo que você estava falando. Muita gente não sabe que o lúpulo é uma erva trepadeira da família da cannabis. E isso é uma informação muito importante.
E o lúpulo é um troço tão revolucionário, tão fantástico, que o maior consumo do lúpulo não se dá para a fabricação de cerveja, mas ele é comprado pela indústria farmacêutica para fazer aqueles remedinhos tarja preta para deixar o cara bonito no retrato. Mas, em Campos do Jordão, eu visitei uma plantação de lúpulo muito interessante de um biólogo. Isso aí eu soube dessa informação por conta de um cliente que foi lá no Lapa Café. A gente estava conversando exatamente sobre isso, ele me comentou sobre isso. Olha, eu fui na plantação do cara, na fazenda do cara, só por conta disso, porque eu já pensei em investimento, né? Eu sei a importância do lúpulo, eu falei, pô, de repente eu vou investir nesse troço também. Cheguei muito atrasado, porque a produção do cara recebeu um aporte muito grande da Skin, que tinha colocado uma grana lá em cima da plantação do cara, e que foi um negócio revolucionário, porque ele, como ele é biólogo, ele tentou desenvolver um lúpulo lá na região, mas não conseguia de jeito nenhum, ele tentou tudo que foi jeito. Aí, quando ele ficou de saco cheio, pegou tudo aquilo que não dava certo e jogou lá num pântano, aquele troço ficou no pântano, passados alguns meses, ele chegou lá, tinha um pé que tinha nascido, quer dizer, o pé do lúpulo se adaptou à região e ele utilizou aquela cepa ali para reproduzir. Eu só me esqueci o nome do lugar, mas é um lugar que você, uma fazenda que você. Não. E você passa lá a tarde toda comendo e bebendo, e eu bebi a cerveja do cara, que tinha lúpulo, cerveja espetacular. O cara fez uma IPA lá. Então, o Brasil, se neguinho planta maconha, plantar lúpulo vai ser o troço mais fácil do mundo. Quando esse troço pegar, vai embora. Vai, ainda mais tendo valor alto, a galera vai parar alguma hora e vai se dedicar a isso, né? É Serra da Mantiqueira? No entroncamento ali de Minas, Rio, São Paulo, ali, enfim, eu não sei te precisar. Se você entrar na internet, você consegue descobrir biólogo que planta lúpulo, um negócio assim. O cara é mestre de cozinha, um lugar fantástico. Até agora seria um lugar bom para ir no meio dessa quarentena, mas não sei, eu acho que ele não deve estar funcionando, não. Agora, sobre sobre o mercado aí que você está falando, Guilherme, Saulo e Edu, nós estamos diante de uma situação absolutamente imprevisível. A gente não pode adivinhar o que vai acontecer, porque nós não conseguimos adivinhar qual vai ser o hábito que as pessoas no mundo vão desenvolver depois dessa pandemia, os traumas de estarem reunidos, se a gente vai ter um consumo doméstico maior. E uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente vai sair dessa pandemia com todo mundo muito pobre. O empobrecimento. Ô, José, está falhando um pouco sua internet aí, deu uma congelada. Deu para vocês aí também, Guilherme, Saulo? Eu tô ouvindo você, não tô ouvindo o José. Ele vai entrar novamente. Mas realmente, esse ponto que ele estava colocando, eu acho que agora vai começar a entrar numa situação econômica complicada, né? A gente tem que continuar se precavendo, ficar em casa, se cuidar, mas sem uma alternativa de crédito, como a primeira pergunta que o Saulo colocou, vai ficar um pouco desesperador, assim, para os pequenos empresários continuarem a tocar o trabalho deles, a tentar entender esses novos hábitos de consumo. Eu, particularmente, tô bem preocupado, assim. E você não vê aquilo que a gente comentou no início, né? Não há nenhuma sinalização do governo federal em ajudar o pequeno empresário, né? O médio empresário, o microempresário. Então, a gente está ao Deus dará, vocês estão ao Deus dará, né? Infelizmente. Fala, José, você deu uma congelada, mas voltou. Eu estava dizendo para vocês assim, que a coisa mais difícil para todos nós agora, em todos os setores, é adivinhar como é que vai ser o consumo da sociedade de uma maneira geral, porque vai sair todo mundo mais pobre dessa crise. A gente vai ter uma crise de empregabilidade muito grande. Daqui a pouco, o cenário para quem é servidor público estadual e servidor público municipal não é muito bom, exceto em algumas prefeituras como Niterói, que tem um caixa específico por conta dos royalties do petróleo, Maricá, Saquarema, enfim. Essas prefeituras conseguiram fazer um fundo soberano deles lá, que é o que está permitindo eles subsidiarem, enfrentar essa questão. Eles têm vários municípios no Brasil inteiro
que estão tendo fôlego por conta de uma reserva anterior que já possuíam, e não por conta de engenharias financeiras agora. Então, a gente vai experimentar em muitos municípios, em muitos governos, em muitas situações, uma perda de renda que já estava acontecendo antes da pandemia. Antes da pandemia, estava todo mundo se arrastando. A economia do Brasil só crescia lá no Jornal Nacional, para o William Bonner e para a Renata Vasconcelos. Para quem estava na linha de frente como eu estava vendo todo mundo cada vez mais baixando o consumo, cada vez mais as pessoas indo para o restaurante aquilo para comer menos, cada vez mais as pessoas trazendo marmitinha de casa. O Lapa Café fica perto do conjunto de prédios ali da Petrobras. A Petrobras tem um grande refeitório lá dentro, que ninguém ia naquele refeitório. De repente, os caras tiveram que começar a fazer escalonamento dos funcionários para poder receber a galera de meia em meia hora, porque começou todo mundo a levar marmita de casa. Isso impactou no movimento dos restaurantes ali da região toda, mas isso denota um tipo de comportamento que já estava acontecendo, e agora, depois dessa pandemia, eu, sinceramente, é por isso que eu fechei o Lapa Café, eu coloquei o Lapa Café num momento de hibernação, porque não tem como a gente voltar e esperar que um monte de gente vai se reunir em ambientes coletivos. As determinações sanitárias, para quem está na ponta, elas são extremamente leoninas e necessárias. Não é que elas sejam desnecessárias. Necessariamente, para preservar a saúde de todo mundo, o empresário vai gastar mais. Você vai gastar mais com álcool gel, com equipamento de funcionários. Existem determinações que são absurdas, como a do governo do estado, de manter uma distância entre o garçom e o cliente de 1,5 metro. Eu te pergunto, como é que o meu garçom vai servir o cliente? Vai arremessar o prato na mesa? Vai arremessar o copo na mesa? Então, a gente vai viver um período de grande neurose. Eu falei, não quero me neurotizar lá na frente, não. Vou fechar logo agora, paguei indenização para todo mundo, dei cesta básica para todo mundo, cerveja para todo mundo, e desapeguei, e o sentimento que eu tenho é que eu estou no meio de um tsunami. Eu não conseguiria preservar a minha empresa funcionando direitinho, arrumadinha, higienizada, e a gente olhando para o lado está vendo o cataclisma. O governo poderia ser um grande garantidor da nossa tranquilidade, mas a gente não tem um governo, a gente tem um psicopata na presidência da República e tem um salafrário na área da economia, um bandido, um gangster, que só está pensando em preservar recursos para o mercado financeiro. Isso ele deixou claro lá naquela reunião malfadada, a reunião da quadrilha, onde ele falou que ganhar dinheiro é com grande empresa, com pequena empresa se perde dinheiro. Então, como é que eu vou colocar o meu na reta com uma quadrilha de milicianos profissionais, milicianos internacionais tomando conta do país? Estou fora. Não, é muito difícil mesmo. Mas, Guilherme, tem uma pergunta aqui do Ricardo Dantas. A gente falou aí do growler, você estava falando do growler. Os deliveries, como estão fazendo junto às cervejarias? Você está acreditando nessa questão do delivery para a sua cerveja? Como é que se é que você já está organizando essa venda de growler para entregar nas residências? Como é que está isso? Ou ainda está você formatando essa estratégia? Eu estou formatando. Já teve um pessoal que saiu um pouco na frente e ouvi críticas positivas, assim. A gente, antes de começar o bate-papo ao vivo, estava conversando, né? Que o hábito do consumo em casa, ele tá surgindo. Eu não sei se é uma máxima, se vai continuar, acho que ninguém sabe o que veio para ficar, mas o fato é que nesse momento está tendo consumo em casa. E vendo essa oportunidade, eu estou entrando aí, não acho que vai ser um milagre, não acho que vai me salvar. Quando você vende para um bar, você vende 30 litros, quando você vende para um cliente, você vende 1 litro, 2 litros, então é uma escala bem diferente, assim. E a cerveja é um mercado de escala. Então, continuo com preocupações, mas na falta de outras alternativas, eu acho que pode ser um caminho aí para dar um respiro.
A gente vai começar oficialmente essa semana, a gente fez um teste bem tímido semana passada, e essa semana agora a gente vai começar a botar um cardápio e fazer um primeiro teste aqui em Niterói. O frete é muito complexo, não consigo entregar no Rio, não consigo entregar em São Gonçalo, é uma área bem local que eu vou ter que trabalhar. Mas, né, novamente, na falta de alternativa, vamos ver como é que isso daí se sai. Para tentar sobreviver mesmo, né? Uma forma de resistir. Edu, Guilherme Edu, Guilherme e Saulo, tem uma coisa que o capitalismo selvagem ele vai ensinar ele ensina para a gente, né? Por exemplo, no mesmo instante que eu estou tendo dificuldade, que eu vou fechar a minha empresa, isso vai possibilitar com que empresas congêneres na região, o cara pegue a demanda que viria para o meu restaurante, a menor demanda, e o cara consiga se safar. Então, o Guilherme vai conseguir se safar, porque outras pessoas em outros municípios não vão ter a possibilidade que você vai ter de ter um apoio, ter incentivo. Então, os mercados, de uma maneira geral, eles vão se assentando, mas isso vai custar gente se atirando de ponte, gente gastando dinheiro com psiquiatra, com psicólogo, com pai de santo, com pastor evangélico. Eu acho que a gente vai começar a descer isso agora, né? Assim, não é... eu garanto a vocês o seguinte, que nenhum economista no mundo ele teria condição de fazer uma previsão do futuro. Em estados mais consolidados, quem viaja o mundo inteiro, você vai para a Alemanha, o empreendedor alemão ele só tem preocupação com o concorrente dele. Ele não tem preocupação que o governo vai aumentar a tarifa de energia elétrica, fiscal, vigilância sanitária. Ele não tem preocupação com nada. Ele só tem preocupação ali em fazer o trabalho dele e seguir em frente. Então, se o governo diz para ele, se a Angela Merkel disse para o cara que o cara pode ficar um ano, que eles vão subsidiar, o cara fica tranquilo, o cara está em casa se protegendo. Exatamente. Um país muito mais difícil do que o nosso em termos econômicos, que é a Argentina. A Argentina está num AM de fazer gosto. No entanto, o presidente argentino ele inspira o povo argentino, o pequeno empreendedor argentino. Eles estão com um sistema lá que é o seguinte: o governo dá um voucher para o pequeno empresário, o cara pega lá um título, e ele chega com aquele título no banco e fala assim: eu quero tantos 1.000 pesos emprestados. E o cara dá aquele título que é do governo. Se o cara não pagar por alguma dificuldade, é o governo que está funcionando como garantidor. Então, para o empreendedor, ele fica guarnecido, ele fala assim, porra, o governo está me ajudando de fato, eles me deram lá um... Agora, aquilo que eu estou falando para vocês, né? Eu sei que é chato às vezes a gente falar isso, mas a gente está na mão de psicopatas, vigaristas e salafrários, então é difícil a gente acreditar que só com o nosso talento, só com a nossa boa vontade, a nossa determinação, a gente vai ultrapassar essa história. Eu só acredito numa situação agora, é o cara ter fé e sorte. Tem que ter fé e sorte. E cair no mercado, porque não há elementos objetivos para a gente acenar para outro lugar. Maravilha, Zé. Saulo, já estamos chegando no horário do Guilherme, infelizmente. Você tem algum comentário rápido, alguma pergunta que ele possa responder muito brevemente para a gente respeitar o horário do convidado, né? Bem, eu agradeço a presença do Guilherme aqui, né? Pela boa vontade que ele teve aqui de fazer. Aí, eu queria que você fizesse pelo menos uma propaganda da sua cerveja em relação ao delivery, né? Aproveitar aqui o canal. Aproveitar o momento. Beleza, né? Com certeza. Quem for de Niterói aí, segue a gente lá nas redes sociais, @cervejariabriolab. Lá no link da bio, você consegue falar com a gente no WhatsApp, consegue mandar mensagem pelo site, estamos no Facebook, enfim. Só mandar em qualquer mídia social que eu mesmo vou chegar lá, vou te dar um alô, boa noite e mando o cardápio. A gente vê o que tem de bom aí. Vamos estar entregando quinta e sexta-feira. Vamos começar essa tentativa aí de trabalhar com growler. Espero que dê certo. Maravilha, Guilherme. Estamos torcendo por você aqui. Agora, só fala rapidamente, qual a sua cerveja que é a mais vendida lá? Que você faz muitos estilos diferentes, né? Você mesmo, como disse, até antes da gente entrar, o Lab, como você explicou aqui no início, qual é a sua que é a que mais agrada aí ao público, normalmente? A gente está com 2 anos e meio, né, de empresa que eu falei aí. Tem duas que foram carro-chefe, assim, que o pessoal até hoje sente saudade,
que acaba que a gente não mantém todos os produtos de linha justamente para dar uma escassez, né? Para o pessoal ficar curioso pedindo. A IPA Coatiara é uma homenagem à praia de Itacoatiara, aqui de Niterói. IPA bem refrescante, o pessoal sempre está pedindo. E a Hazy Base também, que é uma série que a gente fez homenageando vários baixistas aí pelo mundo. Que também foi uma cerveja que vendeu pra caramba, o pessoal tirou um monte de foto, assim, teve um engajamento muito grande do público. Normalmente as IPAs fazem muito sucesso, a gente sabe fazer IPA muito bem, a gente tem uns macetes que a gente mexe com água, ajeita o pH da cerveja na hora da fervura para trazer um amargor de mais qualidade. É um estilo que a gente faz muito bem, que o pessoal gosta. Então, qualquer IPA aí que vocês pedirem da gente, para quem gosta de IPA, né, cerveja mais amarga, eu acho que vai ficar muito feliz, vai gostar da experiência. Só pedir aí, galera, a gente entrega aí fresquinha. Ó, pessoal de Niterói, quinta e sexta-feira, pode receber em casa uma cerveja de qualidade aí, tá? Vamos Instagram lá, @cervejaria Bruleb. Maravilha. A gente vai continuar aqui, Guilherme, muito obrigado. Tá? Valeu, pessoal, obrigado pelo bate-papo. E quando quiser voltar, tá sempre convidado, tá, Guilherme? Valeu, de bola. Obrigado. Aí, cara. Valeu, um abraço. Boa sorte aí, boa sorte, meu amigo. Valeu, tô precisando. Sorte e fé. A gente vai continuar um pouquinho aqui com o amigo José, do Portal do José, falar desse tema e de qualquer outra coisa que o José quiser, que aqui ele é... Rapaz, olha, eu só quero dizer pro Guilherme na saideira aí, que a vantagem de ter uma cervejaria, de ter um bar, é que no meio dessa crise, você, quando for liquidar a empresa, você liquida para dentro de si, né? Você bebe a empresa. Foi o que eu fiz lá no Apa Café. A situação ficou complicada, eu olhei para aquele estoque, olhei para o estoque todo e falei, vem em mim que eu tô facinho. É só agora. Assim para aguentar a quarentena, né? Agarrei o Titanic com os funcionários. Uma coisa eu tenho certeza, os meus funcionários, aliás, agora meus ex-funcionários, eles me amam. Eles me amam porque eu socializei de fato, liquidei de fato a minha empresa com eles. Excelente, Zé. Uma pena, mas fechou bem, né? Aqui, Guilherme, só uma sugestão do Ricardo Dantas. Tenta vender em barril de 10 litros. E antes de você sair, eu vou te dar esse toque. É claro que deve ser difícil ter barril de 10 litros. Eu, quando eu vim morar em casa, eu coloquei uma chopeira particular aqui em casa. Um pré-resfriador, etc. Pô, aí sim. Pô, eu sempre tive um sonho, né? E eu pedia cerveja, eu, minha esposa, filhos pequenos, às vezes vinha um casal no final de semana. Quando você faz um churrasco, você pega 30 litros, 50 litros, dependendo. Agora, quando não tem nada combinado, pô, um barrilzinho de 10 litros, chegando na quinta, pô, até domingo, legal, né? Se não liquidar ele, você não sobra muito pouco. E nunca mais eu vi ninguém vendendo de 10 litros, assim. Então, é claro que comprar barril de 10 litros, eu não sei se é fácil e se vale a pena o custo-benefício, mas é um dado aí a você pensar. Tá bom, Guilherme? Beleza, então, pessoal. Boa noite aí, se cuida. Até a próxima. Valeu. Grande abraço. Um abraço. Ô Zé, aqui, ó, tem perguntas aqui falando de consumo. Ó, eu acho que é mais contigo. É o Bruno Xavier, salve, professor José, bom revê-lo. Dando um abraço aqui contigo, para ti. Aqui o Ricardo Dantas. Acredito que na lei seca de 30 mudou muita coisa, mas o mercado continuou consumindo. A situação é um pouco diferente, né? Mas é porque o que pega aqui é o que o José falou, é a questão econômica, né? Vai ter um empobrecimento brutal, né? Como é que se vai consumir, principalmente cervejas artesanais, cervejas importadas, né? O pessoal vai acabar naquelas de sempre, né? O que você acha aqui, José? Não, é o seguinte, o que eu tenho falado para todo mundo, assim, o que eu desejei para meus funcionários, eles vão pegar agora o seguro-desemprego, você tem uma massa de pessoas que vão ficar alguns meses no seguro-desemprego, então você ainda vai ter um dinheiro circulando. Mas daqui a pouco esse seguro-desemprego vai acabar e não vai ter emprego. A gente não tem essa perspectiva. Por isso que eu estou dizendo que o cenário, ele, assim, eu estou sendo bem honesto, bem sincero com vocês. Eu não tenho como dizer assim, olha, vai ser uma maravilha. Não, a gente tem que estar preparado agora para uma situação cáustica que está no porvir. Você olha para o salafrário do Guedes, você é capaz de apostar suas duas mãos ali, você apostar sua vida, o seu futuro, na mão de um salafrário, de um vendedor de pirâmides daquele? Não dá.
No governo Bolsonaro, você vai fazer o quê? Vai comprar arma para resolver teu problema? Então, o que a gente tem que fazer agora é quem puder tentar não fazer gastos supérfluos alguns, as pessoas economizarem o máximo, as pessoas priorizarem as suas necessidades e dívida com o banco, ninguém deve ficar estressado com isso. Ninguém deve morrer por conta de dívida em banco. Deixa a dívida como última coisa, deixa eles virem para cima, porque o que eles vão mais fazer é sair atrás de devedor para tudo quanto é lado. Então, não se estresse, isso aí na frente vai ter que ter uma solução. Quem sabe, se todo mundo conseguir se safar dessa onça nesse momento, lá na frente, com o novo governo, o Brasil volte a respirar, né? Porque agora o que está acontecendo é o seguinte, nós somos 3 pessoas e só tem um respirador que o governo federal está oferecendo para a gente. Então, a situação não está nada agradável. E a gente tem que ser realista. Se tivesse aqui uma pessoa que fosse fã incondicional de Bolsonaro, por exemplo, provavelmente o discurso poderia estar indo numa outra direção. Eu discuto muito com as pessoas, aliás, como dono de bar, eu não deveria ter nem posições políticas, e eu tenho. Perdi alguns clientes por conta disso. Mas eu sempre fui muito franco, muito honesto, então, para as pessoas que conseguem interpretar a honestidade do que você está falando, o cara até não concorda contigo, mas ele não se afasta. É porque existe uma parcela da sociedade que vive num mundo apartado. Essas pessoas são bolsonaristas. Você vai discutir uma coisa no concreto com elas, isso tudo que eu estou falando com vocês, aí o cara diz, mas no tempo do PT era pior. Eu falei, mesmo, vai pro raio que o parta, rapaz. Eu estou preocupado agora como é que nós vamos salvar o Brasil e você vai me encher o saco com o PT, com Dilma, o que eles fizeram de errado. Isso aí todo mundo está careca de saber. O problema é que o fato de ter acontecido coisas erradas no passado não legitima o psicopata de hoje acabar de afundar o Brasil. Vocês não ganharam carta branca. Então, assim, eu tenho muito contato com muitos empresários do setor. Eu tenho um grupo de WhatsApp que tem 90 empresários e um outro grupo que tem 120. E tem uns caras lá que são bolsonaristas, eu fico torcendo pro cara quebrar. Eu fico assim, porra, cara, você não está entendendo o que está acontecendo, você está fazendo discurso ideológico, você está querendo, você está achando que vai melhorar porque você gosta do Bolsonaro. Então você tem uma crença que vai melhorar porque você votou em Bolsonaro, você acredita no Guedes, você fez esse discurso idiota esses tempos todos, e agora você não quer dar o braço a torcer. Então, eu quero mais que você quebre. Você se ferre todo, vai em paz. Agora, eu não. Eu já sabendo que veio a criatura, né? Veio o senhor grande na minha direção, com um membro muito grande, eu já antevi o que ia acontecer, já comprei um potezinho de vaselina, me perdoem as damas do ambiente aqui, mas fiquei aguardando para não sofrer muito. Agora, quem quer se iludir, quem quer ficar se iludindo, que vai pro raio que eu parto. Eu não sou babá de ninguém. Exatamente. Eu vou passar para o Saulo, mas o que me espanta também nesse debate com conhecidos bolsonaristas é quando você vai criticar o governo, eles vêm com ataque ao Lula, que é presidiário, não sei o que. Eu falei, amigo, olha só, está na hora de você tentar defender aquilo que você acredita, mas eles são incapazes, eles atacam os outros. Eu falei, não, defenda seu voto, pô. Ou defenda, você ainda está gostando disso, só me diga o porquê. E aí, mas, Edu, é que essa discussão hoje, ela não tem cabimento. Assim, nós estamos precisando discutir situações concretas, econômicas, racionais e objetivas. E os caras estão querendo discutir paixão. Pô, vai pro raio que o parta, vai pro inferno. Eu quero saber como é que eu consigo dinheiro para manter minha empresa. Eu quero saber como é que eu consigo ter algum tipo de respiração. Se a Light vai ficar me ameaçando de cortar minha luz, a SEDAI de cortar minha água, a SEG de cortar o meu gás, se o governo vai me protestar porque eu não paguei imposto. Então, nós não temos essa retaguarda. Então, quem quer acreditar em Papai Noel, quem quer acreditar nesse fascista, nesse débil mental que é o presidente da República, acredite. Eu que não tenho condição nenhuma de ficar hipotecando algum tipo de pensamento positivo com essa gente que está aí. Nós estamos, infelizmente,
E sou eu que estou falando, eu que estou nervosinho? Não, é simplesmente o planeta está dizendo que o Brasil está mal parado. A capa do Financial Times ontem é que eles são britânicos, né? Eles são muito educados, são lordes, né? Eles falaram de uma forma invernizada o seguinte: brasileiros, vocês estão fodidos, vocês se ferraram, vocês estão mal parados. Essa reunião do Bolsonaro aí, que todo mundo ficou sabendo, isso submeteu o Brasil a uma humilhação planetária, quiçá interplanetária. Se tiver vida inteligente em outro lugar, os caras estiverem examinando o nosso planetinha aqui, vão assim, porra, os caras, tem um cara lá, puta merda. Ô, Edu, se viesse uma nave extraterrestre aqui para pegar algumas espécies viventes no planeta, para levar para os seus locais, para fazer um estudo, e a nave abduzisse o Bolsonaro, eles iam chegar lá na mesa de estudo assim, cara, vocês pegaram logo um estragado, volta, devolve, volta com esse... Pega... Você travou aqui de novo. Tá falhando aí, Zé, de novo. Tá falhando. Ô, Saulo, faz alguma colocação aí para o José, que a gente já vai ter que encerrar. Mas fala um pouquinho, se você quiser voltar ao tema da cerveja, ou fala aí do Guedes, do Bolsonaro, manda ver. Não, o que me espantou no sábado foi aquela declaração: eu não tenho que ajudar o grande. Sou o grande, na verdade, não o pequeno. Isso, para mim, foi um soco no estômago de vários donos de restaurantes. Não sei, eles têm um pensamento. Acho que até o Gessé de Souza falava, né? A classe média que pensa que é rica, mas na verdade ela é tão trabalhadora como qualquer outra pessoa aqui no Brasil. Aí tem essa questão também. Até queria perguntar pro José sobre isso. E também queria fazer eu caí do cavalo aqui, tô voltando agora. Tá. Eu tava falando aqui, José, é que existe aqui no Brasil, não sei como é que tá a consciência de classe do pequeno empresário, do microempresário, porque... Olha só, Saulo, tem um fenômeno social. Você sabe que, além de ser um dono de boteco, eu sou professor de ciência política, né? Onde eu sempre militei, e justamente por ter sempre que me debruçar sobre os problemas da geopolítica, da política, enfim, do que acontece, a gente acaba desenvolvendo algumas percepções. E uma delas é o seguinte, que o velho barbudo alemão, o Carlos Marx, ele tinha uma razão muito grande quando ele criou a expressão luta de classes. Não é que as pessoas tivessem que se digladiar fisicamente, mas os interesses de classe, eles são conflitantes, isso é uma coisa mundial. Eu que fui, no começo da minha vida, advogado de sem terra, eu sempre achei que, pela pessoa ser pobre, ser trabalhadora, que ela sempre tinha ética, ela sempre seria uma pessoa honesta, em que ela seria incapaz de cometer algum ato ruim, né? Aí depois, muitos anos depois que eu virei empregador, eu comecei a ter empresa, né? Tive 2 empresas, eu percebi que o meu empregado não me enxergava como um igual, ele não me enxergava como alguém próximo, ele me enxergava como um cara rico, um cara que tinha estado bem e com quem ele não tinha muita identidade. Então, você acaba perdendo também algum romantismo em relação a isso. Então, objetivamente, quando você pergunta assim, o que pensa o pequeno empresário? O pequeno empresário, ele é venal. Simplesmente ele é venal e pragmático. Venal pelo seguinte: se o governo é um governo desgraçado para o povo, de uma maneira geral, mas para o setor dele o governo foi bom, então, para esse cara, objetivamente, é o melhor governo do mundo. Ele não quer saber se tem gente passando fome, se está faltando saneamento básico, se ele comprou a cabine dupla dele, se ele mudou de apartamento, se ele vai para a Disney com as crianças e compra uma joia para a esposa, é o melhor país do planeta. Então, o que acontece com a classe, a gente não tem uma ideologia política, a gente tem uma ideologia de classe.
uma ideologia que Bolsonaro, se for um cara que deu algum tipo de benefício, vai ser o melhor presidente do mundo. Como essas mesmas... Travou aí. travando de novo aí, José. Tá travando. É aquilo que a gente falou, as conexões Tudo. são difíceis, Tá porque travando muita mesmo. gente trabalhando em casa e fazendo live também. Ô, Saulo, eu vou passar aqui algumas questões, ó. O Ricardo Dantas, manter patrimônio, mas temos uma Escutando classe de... aí? Opa, Zé, tá caindo. Tá Tá caindo, tá caindo. travando aí. Tá travando. Caindo, né? Pois é, Não, mas voltou. Agora tá dando voltou. para escutar Voltou. agora? Agora Tá, tá. agora tá. Pois é, eu não sei se vocês pegaram a minha fala toda, mas eu estava dizendo exatamente que não existe uma consciência empresarial única, né? A consciência ela está muito Pô, travou de novo. Tá travando Tá de novo travando de aí, Zé. novo. Mas assim, eu ia até falar sobre isso. Agora tem outras coisas também para falar. Eu não trabalho com Opa, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ah, tá. No caso, eu conheço o Júnior já há um tempo, né? Eu trabalho com representação de cerveja e tudo. Eu vejo, no caso, as dificuldades assim na prática, né? Tendo que pedir para a cervejaria esticar o prazo de boleto, tentar evitar ao máximo, por mais que tenha negociação de boleto, as contas da cervejaria tem que pagar. No caso da cervejaria que eu trabalho aqui é Show de Bola, que é lá de Macaé. Inclusive está fazendo delivery também em Niterói e Rio de Janeiro, né? E aí eu vejo essas dificuldades diárias também. E também vejo também que vai ter mudanças também. É como o Júnior falou, o caso José. É, a gente não sabe o que vai ser. Eu sei que mercado, por exemplo, compra, mas o mercado é um outro tipo de consumo e também É, tem uma concorrência muito grande com cervejarias grandes. Então é uma concorrência muito desleal também. é. Não tem um projeto. E eu vi também que não tinha nenhum plano de ação. Por exemplo, eu ia até falar antes do programa começar, nenhum programa, por exemplo, as micro cervejarias poderiam fazer se tivesse um incentivo, uma reconversão industrial. A gente não. Fazer álcool 70, álcool em gel, também, essas duas coisas. Nem isso teve. Não, não tem nada, Saulo. Não tem ajuda para o cara tentar manter o negócio, muito menos ainda fazer uma conversão de produção para alguma coisa que seja importante nesse momento, entendeu? Vamos ver se o José consegue voltar. Aqui, ó, o Ricardo Dantas está dizendo: manter patrimônio, mas temos uma classe de consumidores, funcionários públicos, que não tem como gastar nesse momento. Está em casa e não está gastando, e não estão gastando. Eu vou passar as últimas perguntas aqui para vocês comentarem. O Ricardo Dantas está dizendo, ó, de novo, será que o Moro vem em 22? Bom, a gente não sabe o dia de amanhã, ô Ricardo, muito menos a Rosana. Ótimo falar de cerveja, resistente para todos os gostos e sabores. Vamos repetir a dose, viu? Se prepara aí, Rosana, que a gente pensa em repetir o brinde. O Bruno, eu bebo num bar de bolsonaristas que são de Maringá, a gente não toca em política. Eu vou lá por causa da cerveja e do rock. Agora nem isso. Pois é. Cibele Maria elogiando o José, Rosana dizendo que o portal do José é show, é parceiro, é sim, o José está sempre que pode, que ele puder, eu tenho certeza que ele vai estar aqui, nós lá. Olha o Ricardo aqui, ó. Na nossa fábrica de chopeiros está tendo um aumento de 30% na venda para consumidor final, para casas. Esse daí trabalha com venda de chopeira. Por isso que pode ser uma saída para o Guilherme vender chopp mesmo, não só growler, mas aí ele sabe melhor do que a gente onde o calo aperta, né? Porque como Pra... eu tô direto na venda, eu vejo o seguinte, você vai vender chopp, 1 litro, mas assim, é um volume e garrafa muito pequeno. Não é, por exemplo, o que você vender um bar. O bar tem aquela coisa do convívio social também. Claro. Então é outra coisa. Então não é, você vai sentar, vai conversar com as pessoas, trocar ideia, assistir um show, inclusive está falando de desemprego. Tem os músicos também que a gente tem que lembrar que tem alta conexão com os restaurantes e bares também, tem isso também. É. Então, e os garçons também que perdem seus empregos.
Então tudo isso aí vai somatizando. E a gente Olha aqui o Bruno aí, ó. Trabalhei em obra da Petrobras. Um gerente dizia que se viesse um extraterrestre, aproveitando aí o exemplo do Zé, e fizesse uma escavação arqueológica, concluiria que aquilo teria sido uma antiga fábrica de papel. Viviane, muito bom, José, da nave levando o Bozo. Artesanal Beer, cumprimentando a todos, ao José. O Bruno concordando, esse é um governo só para os grandes. Pois é, eu queria que vocês fechassem respondendo ao Ricardo Dantas aqui, que ele falou dos funcionários públicos, que são talvez os que estejam recebendo ainda garantidamente os seus vencimentos e que não estão gastando e que podem ser uma porta de saída para o consumo posterior. A venda de chopeira, que ele falou que trabalha com isso, aumentou 30%, e falar um pouco de cerveja, eu acho, né? Vamos tentar terminar um astral sem Bolsonaro. Falar dos estilos de cerveja, o que vocês preferem, o que vocês indicam. Então, vamos lá, José, fala um pouco aí dos comentários do Ricardo. O que eu indico preliminarmente é o seguinte, meus amigos, vocês estão usando álcool gel do lado de fora, então use álcool na cerveja por lá de dentro, porque mal não vai fazer. Como eu disse em determinado momento da nossa fala aqui, a cerveja tem lúpulo, que é uma erva trepadeira da família da cannabis. E o lúpulo é uma substância antibiótica, antibactericida, antibacteriogênica. Cloroquina é o cacete. Vá de cerveja. É muito melhor. Agora, quando eu falo cerveja, eu não estou falando em Brahma, não estou falando em Skol, porque isso não é cerveja. Travou de novo aí. Tá travando de novo, Zé. Agora no momento mais importante da live. Mas assim, isso eu posso falar também. Eu acho que Fala aí, Zé Saulo, dá a tá sua com opinião. toda a razão também. No caso de gosto, como eu acho que teve uma live que a gente fez aí, já tem tempo, Já. isso depende muito de cada um, de cada pessoa. Tentam, assim, eu acho que tem que, as micro cervejarias, alguma hora vai ter que se unir, tentar reduzir drasticamente essa carga tributária aqui no Brasil, que gira em torno de 60%, né? E também tentar ver com os mercados, as redes de mercados, comprarem do pequeno produtor. Porque se não vai ter bar, você não vai conseguir chopp, mesmo vendendo em chopp, o rapaz ele falou chopeira. Mas aí é uma, como se diz, chopeira, você vai vender um litrinho. Para a fábrica, você vende barril de 20 ou de 30 litros. E o volume é muito menor do que um bar, por exemplo. Então, Não, assim, sem dúvida. vai Pelo ter que eu que ter. entendi, Saulo, ele falou que está vendendo, ele aumentou a venda de chopeiros por causa da venda residencial, né? As pessoas que querem consumir chopp em casa, quem pode, né? O problema é esse, né? Quem pode. Mas assim, é um volume muito pequeno, é o que eu tô te falando. Não sei qual é a cerveja que ele está trabalhando, né? Às vezes ele tem um custo por ter revender uma cerveja, uma fábrica muito maior. Só que, por exemplo, a cerveja que eu trabalho, eu vou até falar, é Show de Bola, de Macaé. A gente está no Instagram, Facebook e também está no delivery também, todas as quintas-feiras, no Rio e Niterói. Então a gente tem que pesar isso também. É difícil, é complicado. O que vai vender mais é garrafa, mas o volume não é muito grande. Você tem que juntar uma quantidade enorme de lugares, de casas, de residências. E eu acho que vai ter que ter esse acordo, Opa. uma reivindicação de ter uma garantia das grandes redes de mercado comprar as cervejas com os pequenos produtores. Esse que eu penso para frente. Não, maravilha. Ainda bem que o José voltou para ele responder aí, para a gente encerrar. Pô, encerrar sem a presença dele ia ser lamentável. Eu, por exemplo, eu vou dizer do meu gosto. Eu, quando comecei com esse negócio de fazer curso de cerveja, eu já fui sócio muito pouco tempo de um bar, e aí eu comecei a provar as IPA, não sei o quê. Eu gosto, claro, tudo tem o seu momento, mas é interessante que eu sempre gostei de cerveja inglesa. Olha só, eu sou um dos caras. O problema é a Libra, né? É que são muito caras. E agora eu fiz o caminho de volta. Hoje eu estou adorando beber as Lager, né? Da Alemanha,
da República Tcheca. Mas esse Então, problema já mas foi claro, resolvido, depende do Eduardo. dia. Pô, terminar com uma IPA sempre cai bem, né? Mas É. fala aí, José, vamos Mas hoje voltar em aí dia, para o teu... mas o Eduardo, Rapaz, eu as vou te empresas. falar, eu vou falar um negócio para vocês. Foi só começar a falar mal das cervejas da Ambev que a minha conexão foi para o espaço. Esse pessoal está infiltrado, rapaz. É China bom. nada, quem está infiltrado aí geral é a É o Ambev. Lema. É o Ué, Lema. o Paulo Eu Lema lembro. é Olha só, deixa eu falar uma coisa fazer meu jabá aqui para vocês. O seguinte negócio: o Portal do Zé começou há 1 ano e pouquinho. A gente já está com 152 mil inscritos. É gente pra caramba. Eu me sinto assim super feliz de estar com tanta gente acompanhando. Eu entrevistei gente de várias correntes políticas, gente da direita. Entrevistei a Jandira Fegali, o Vadir Damus, vários parlamentares, enfim, o Glauber, Molon, um monte de gente bacana já passou pelo portal. E amanhã, às 19 horas, eu vou entrevistar o Ciro Gomes. Vai ser um papo, com certeza, trepidante, porque eu vou falar dessas questões envolvendo aí esse papo que nós estamos tendo hoje, está sendo um pré-papo, né? E vamos ver lá o que Sua Excelência pensa sobre alguns assuntos. Então, eu estou convidando todos vocês aí para se inscreverem e acompanhar o portal, porque é sempre legal a gente estar escutando aí o que o povo está dizendo, né? O que as criaturas aí do mundo político estão dizendo, né? Maravilha, José. Que horas é? Só me confirma esse papo amanhã. Amanhã o Ciro Gomes, às 19 horas. Maravilha. Estaremos lá, pessoal. Quem não conhece o Portal do José, vai lá e se inscreve. Não precisa nem olhar, pode se inscrever que a gente garante. Mas, ô José, Agora, e a Léo, cerveja? Fala de cerveja. Edu, agora você vê só que encontro vai ser esse. O Ciro já fala palavrão doidado. Eu também, se você decorda, acabou, né? Então, nosso papo amanhã está arriscado bater o recorde da reunião lá do Bolsonaro. Então, nos aguarde que o bicho vai pegar. Mas fala da cerveja aí. Qual é a sua preferida hoje em dia, ô José? A minha é que seja geladinha e de graça. Tá certo. Esse é o vendedor, né? Esse é o que é dono de bar, né? Para ele é o que o cliente quiser, né? Eu estou me referindo à cerveja. Não me venha com uma Skol pro meu lado, uma Brahma Antártica, que eu saio de lado, eu vou direto na mesa da caipirinha. Maravilha. Maravilha, José. Saulo, e você? Diz aí, Saulo, para encerrar. Quero te agradecer muito a ideia, não só a ideia de bater esse papo sobre economia, mas do lado do pequeno empresário, da cerveja, que todo mundo gosta, curte, né? Ir a um bar, a gente sente muita falta, como você colocou, disso. E dar o seu recado final. Muito obrigado pela tua participação, pela ideia, pela dica dos convidados, Saulo, por favor. Eu acho que é importante fazer essa discussão porque eu vejo no dia a dia, né, do trabalho que muita gente está fechando. Essa semana passada fecharam 2 bares do Rio e eu vejo que essa ajuda econômica está emperrando muito e eu estou vendo que vai ser uma coisa muito difícil. Até a questão dos aluguéis, mesmo caindo de preço, o problema é ter giro, dinheiro em circulação, que é a coisa que está cada vez mais diminuindo no mercado. E também fazer a propaganda também, né? Cervejaria Show de Bola. Segue a gente no Instagram, no Facebook e faça a gente faz o delivery toda quinta-feira em Rio e Niterói. Maravilha, Saulo. Vou te agradecer. Agora passar para o José se despedir. Lembrando que amanhã ele vai estar com o Ciro. O Ciro Gomes está sempre com uma peleja, né? Ou é com o PT, agora é com Augusto Heleno, né, o José? Ele está saindo no pau aí com o general Heleno. José, o José caiu de novo. Vamos esperar ele entrar. Ô, José, Ciro Gomes. Voltei. Ciro Gomes está numa pendenga agora com Augusto. O Ciro Gomes agora está com uma pendenga com Augusto Heleno, né? Mas eu inaugurei essa pendenga. O Ciro anda me copiando. Vou reclamar com ele porque se você acompanhar o portal do José, eu publico um negócio num dia, 2 dias depois o Ciro me copia. Eu comecei a falar do general Heleno, lembrando que o governo Bolsonaro tem essa peculiaridade. Ele tem o velho da Havan e tem o velho Tantan. O velho Tantan é esse que é pago com o teu dinheiro, com o nosso dinheiro,
para ficar falando besteira dentro do governo Bolsonaro. Ele tinha que estar em casa, dando uma madeira para o netinho, fazendo exercício com a bengala dele, e não está gastando dinheiro público com o salário dele para ficar agredindo a sociedade. Falei isso, no outro dia o Ciro foi lá e pô! Então, Ciro está em boa companhia. Não, maravilha, José. Quero te agradecer demais, cara. Quando você quiser, estamos aqui também à sua disposição para participar lá do teu portal. Vou te convidar mais vezes, que é sempre uma alegria estar aqui contigo. A gente aprende e é ótimo, tá? Boa sorte nesse papo amanhã. Pessoal, repito, 7 horas da noite no portal do José Ciro Gomes, na quarta-feira, dia 27 de maio. José, muito obrigado. Saulo, muito obrigado a todos e todas que estão nos assistindo, que irão nos assistir. Se inscrevam no canal Resistente, dê likes, compartilhem em suas redes, toque o sininho. E agora a gente está com a campanha apoia.c/canal Resistente. A gente está nessa luta aqui há um ano. A gente não vive disso, a gente tem as nossas profissões, mas para manter a qualidade, investir em equipamento, a gente precisa da ajuda de quem puder ajudar. A gente sabe que o momento é dificílimo, mas se quiser ajudar um pouquinho o Canal Resistente, eu repito, apoia.c/canal Resistente, tá bom? José, muito boa sorte no teu portal, como sempre, você já tem sorte, vai continuar firme, que você tenha sorte na reabertura, muito breve, que eu indico, quando voltar, me avisa que eu faço propaganda aqui, do Lapa Café. Saulo, mais uma vez, brigadão, gente, boa noite, até a próxima.